Evangelho escrito por João, capítulo 5, acerca do paralítico do tanque de Betesda. Está escrito: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água, porquanto um anjo descia de certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia era curado de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? Glória a Deus. Eu quero ministrar para a tua vida neste dia, e o tema da minha mensagem é o pecado, a consequência e o agir de Jesus. Pecado significa errar o alvo. E o pecado se deu no início. O pecado se deu início no coração de uma das criaturas que Deus fez para estar no céu. O diabo era um querubim, tinha um cargo de destaque e vivia ao lado da presença de Deus. Ele era perfeito, era sábio, formoso e reluzente. Porém, ele não achou que o que ele tinha era suficiente para suprir os desejos do seu coração. E diz a história que o diabo desejou e planejou ser semelhante a Deus e queria estabelecer um trono acima do trono do Altíssimo. Deus então o expulsa do céu e o lança na terra. O diabo queria ser tanto semelhante a Deus e não conseguiu. Ele planejou, enganou a outros, mas o plano dele falhou. E então aparece você e eu na história. Nós não pedimos nada, mas Deus dá um brado do céu e diz: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. O diabo planejou, desejou e nada aconteceu. Mas nós, sem pedirmos nada, Deus quis fazer assim. Porque não adianta eu querer ser aquilo que Deus não quer que eu seja. Não adianta Deus falar que você irá pregar a palavra e você querer ser um cantor ou um levita. Não adianta Deus falar que você será um cantor ou um levita e você querer ser um pregador da palavra. Não adianta Deus falar que você será servo ou serva e você não querer fazer nada na obra do Senhor. Só queira ser o que Deus quer que você seja. E a época de Moisés ela é conhecida também como a época da lei, onde existiam as leis e todo aquele que transgredissem as leis estaria cometendo um pecado. E todo pecado tem as suas consequências. Romanos no capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte. O pecado cometido traria a morte para quem pecou. É por isso que em João 8, os fariseus pegaram aquela mulher em ato de adultério e levaram até Jesus dizendo que na lei de Moisés está dizendo que se fosse pega em adultério, tinha que tomar pedradas, tinha que ser apedrejadas. Os fariseus pegaram ela para matar, mas Jesus a recebeu para dar vida. O inimigo queria fazer de tudo para te matar, mas para a vergonha do diabo, Jesus veio para te dar vida e vida em abundância.
No Gênesis nós vemos o pecado presente também no Éden. E o pecado trouxe uma consequência, não só para Adão e Eva, mas também para a serpente. Porque a intenção do diabo é essa mesmo, que a consequência do pecado não fique em apenas uma pessoa, mas que fique no máximo de pessoas que ele conseguir enganar. O diabo pecou no céu, e a consequência deste ato foi decidida para toda a eternidade. Ele foi expulso do céu, não poderia mais adorar o Senhor como os outros anjos, e o destino futuro dele será o lago de fogo e enxofre, o inferno. E a maior raiva do diabo é essa. Ele pecou uma vez e foi expulso do céu. Agora a humanidade peca constantemente. Eu imagino o diabo olhando e dizendo: olha lá, pecaram hoje, serão expulsos da presença de Deus, serão entregues para a morte eterna. Mas ao invés de Deus nos condenar e nos mandar para o inferno, nos condenar ao inferno, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E será que você pode liberar uma palavra de gratidão a Deus? Porque se você está aqui respirando e ouvindo esta mensagem, foi porque Deus te amou. Então, com isso que eu venho trazendo para você, você concorda comigo que para todo pecado existe uma consequência? Vamos ao texto. Quando nós lemos o capítulo 5 de João, vemos esses três acontecimentos: o pecado, a consequência e o agir de Jesus. A Bíblia não relata o pecado daquele homem, mas a Bíblia diz que ele peca. A Bíblia relata a consequência: ficou paralítico. E a Bíblia também relata a ação de Jesus sobre esta situação. Este homem ele vivia neste tanque junto a pessoas que, assim como ele, precisavam de um milagre, pois a sua situação não era fácil. O pecado trouxe consequências duras para aquelas vidas. E para entendermos melhor um pouco deste texto, precisamos entender que há pelo menos duas maneiras de se obter um milagre. A primeira maneira está escrita nos evangelhos de Mateus, de Marcos e também de Lucas. Em Mateus, o cego na beira do caminho teve que gritar para receber o seu milagre. Em Marcos, a mulher do fluxo de sangue teve que se arrastar entre a multidão. E em Lucas, Zaqueu teve que subir na figueira. Todos eles precisaram fazer alguma coisa para atrair o seu milagre. Mas existe também a segunda maneira, e esta é totalmente diferente. Aqui em João 5, a multidão está esperando o anjo descer para agitar as águas, porque o primeiro que ali pulasse após as águas serem agitadas seria curado de qualquer enfermidade que tivesse. Porém, a Bíblia nos dá um detalhe muito interessante. Versículo de número 6. A Bíblia diz que foi Jesus que chegou até o paralítico. Ele não gritou, ele não se arrastou até Jesus e ele também não precisou subir na figueira. Mas Jesus chega até ele e pergunta: você quer ficar são? Porque existem milagres que eu consigo atrair, mas existem milagres que é o próprio Jesus que quer fazer. Eu quero liberar uma palavra de Deus para o seu coração, e a palavra é esta: o milagre que você precisa, Jesus vai fazer. E o milagre que você não espera, Ele já está preparando. Se prepare para viver não só aquilo que você espera, mas também aquilo que Jesus quer fazer pela tua vida. Jesus chega até aquele homem e faz uma pergunta: queres ficar são? Olha como Jesus pergunta para ele: queres ficar? Jesus faz uma pergunta indicando algo que iria acontecer no seu futuro. Mas aquele homem está tão preso na realidade que ele vive, na dificuldade, sofrendo a consequência do seu pecado, e ele responde: Senhor,
eu não tenho um homem que me leve. Jesus pergunta algo que iria acontecer no futuro, queres ficar? E ele responde a situação que ele tem vivido no seu presente. Senhor, eu não tenho. É Jesus dizendo para nós, enquanto você estiver preso no teu presente, nos recursos que te faltam, nas oportunidades que você não tem, você nunca viverá o futuro que Deus já tem preparado para a tua vida. E qual é a palavra para a minha vida, Denilson? Não foque no teu presente, foque nas palavras que Jesus liberou a teu respeito, porque a tua realidade é uma, mas Jesus ele opera além do tempo do homem. Ele opera no tempo de Deus e o tempo de Deus é perfeito. E se Jesus liberou uma palavra para a tua casa, descansa, porque vai acontecer. Jesus vira para aquele homem e libera uma palavra. E qual é a palavra? Levanta-te. Por que Jesus libera somente uma palavra? Porque ele não fez como Pedro e João em Atos 3, quando o coxo queria esmola, e Pedro diz que não tem ouro nem prata, e Pedro o toma pela mão e o levanta. Por que Jesus não fez desta maneira? Porque Jesus só liberou somente uma palavra? É porque os homens, para nos levantar, precisam estender as mãos. Mas Jesus ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que para nos levantar quando estamos caídos, ele precisa somente liberar uma palavra. Eu estou pregando para vidas que por causa de um descuido acabaram pecando, e o pecado te trouxe uma consequência. Talvez foi uma crítica, talvez foi um apontamento, mas independente do que te aconteceu, a palavra para a tua vida hoje é: levanta-te. Se levanta dessa situação que não te permite caminhar. Jesus tem muita coisa para fazer através de você e em você, mas você precisa tomar uma decisão: se levantar e fazer a diferença ou ser só mais um entre a multidão de enfermos. Se levante em nome de Jesus. O teu milagre está a uma palavra da boca de Deus. E a Bíblia diz que depois da palavra liberada por Jesus, aquele homem imediatamente ficou são ou curado. Eu quero liberar a última profecia para a tua vida. Depois da palavra, o milagre vai chegar imediatamente na tua vida. Porque assim diz o Senhor: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus em teu favor, nada e ninguém poderá impedir. Versículo de número 14, eu encerro agora. Depois, Jesus o encontrou no templo. Porque o problema nunca foi antes do milagre. Até porque antes do milagre, todo aquele ou aquela que precisa do milagre, ora, se consagra, faz jejum, vem para o culto, busca incessantemente, intensamente. Então eu entendo que o problema nunca está antes, mas está no pós-milagre. A Bíblia diz que 10 leprosos foram curados, mas apenas um voltou para agradecer. Jesus curou aquele paralítico, e o texto diz que depois Jesus o encontrou no templo. Tem pessoas que receberam seu milagre e até hoje não voltaram para agradecer a Jesus. Mas não tem problema não, porque depois do milagre, Jesus sabe onde te encontrar. Jesus, após encontrar aquele homem no templo, Jesus confirmou o milagre daquele homem. Jesus vai dizer para ele: olha, já está são, porém, não peques mais. Percebeu? Assim como o pecado, o milagre também tem suas consequências. A diferença é que o pecado me afasta de Deus e o milagre me aproxima do altar. Jesus não te perde para o pecado. Ele mesmo já venceu na cruz do Calvário por amor à tua vida.
E através dessa palavra eu vim aqui dizer que o pecado não pode te impedir de caminhar. Escuta as palavras de Jesus e volte a caminhar, porque você é muito importante para Deus. Em nome de Jesus, receba essa palavra e que Deus te abençoe.